Isso aconteceu há alguns dias, quando eu, 19 anos, homem, fui a um festival em uma cidade a 2 horas de distância da minha casa. Reservei um quarto de hotel para 3 dias, e isso aconteceu no segundo dia. Eu tinha acabado de acordar e estava um pouco de ressaca, então decidi almoçar tarde. Isso foi por volta das 5 da tarde. Voltei por volta das 7, e enquanto me aproximava da entrada do hotel, um cara de terno segurando uma bolsa de notebook me seguiu até a porta. Ele parecia profissional, como se tivesse acabado de sair de algum tipo de reunião. Assim não pensei muito nisso. Eu estava com uma garrafa de Coca-Cola vazia em uma das mãos, então tive dificuldade em tirar o cartão para abrir a porta. Achei estranho ele simplesmente ficar parado atrás de mim, já que ele poderia ter aberto a porta se estivesse hospedado no hotel, mas eu só percebi isso depois. No entanto, assim que entrei no prédio, notei o comportamento estranho dele. Ele me seguiu até a recepção porque eu precisava jogar a garrafa fora, e foi aí que percebi que ele estava me seguindo de volta aos elevadores. Quando cheguei aos elevadores, ele ficou a alguns metros ao meu lado, observando-me apertar o botão de subir. Fiquei cada vez mais desconfiado e fiquei realmente ansioso quando ele entrou no elevador comigo. Virei de costas para ele e apertei o botão do meu andar. Depois me movi para a direita para deixá-lo apertar o botão do andar dele. Mas ele não apertou. E isso acendeu meus alarmes. Eu tenho ansiedade social e não consegui me obrigar a confrontá-lo. Fiquei em silêncio esperando a porta se abrir. Quando a porta se abriu, eu saí e ele me seguiu de perto. Meu quarto ficava no final do corredor e ele me seguiu até a metade antes que um grupo de garotas, claramente um pouco bêbadas, saísse de seu quarto e, por graça divina, eu conhecia uma delas. Fiz um grande alarde sobre conhecê-la e elas me convidaram para ir a uma balada com elas. Eu aceitei e apenas conversei com elas enquanto observava o cara lentamente voltar para os elevadores e entrar em um. Quando finalmente descemos, notei que ele não estava no saguão e não o vi mais pelo resto da minha estadia. Eu realmente não sei o que foi isso, mas isso me abalou profundamente. Como eu disse, tenho uma ansiedade muito forte às vezes, e isso me fez sentir vontade de vomitar. O que me assustou ainda mais é que sou um cara fisicamente grande. Vou à academia quase todos os dias e sou mais alto que a maioria das pessoas. Nunca pensei que algo assim aconteceria comigo. O que mais me incomoda é que ele simplesmente me seguiu tão descaradamente. Eu realmente não sei o que pensar sobre o que aconteceu, mas se alguém tiver qualquer ideia do que esse cara estava fazendo, por favor, sinta-se à vontade para compartilhar. Eu, 28 anos e mulher, moro em um pequeno loteamento que parece seguro, mas não é tão esteticamente agradável. Meu parceiro trabalha na aplicação da lei, então fico sozinha em casa muitas noites durante a semana. Há alguns meses, adotamos um cachorro pequeno, e como trabalho remotamente, frequentemente levo nosso cachorro para passear pelo bairro para se exercitar e ajudar no treino para ele fazer as necessidades no lugar certo. Vivemos no bairro há vários anos, mas normalmente não costumamos caminhar muito por aqui, então não conhecemos muitos dos vizinhos. Agora que saio mais, estou começando a conhecer mais os vizinhos. Geralmente, é só um olá rápido enquanto passo, mas há alguns com quem converso com mais frequência. Todos parecem inofensivos e amigáveis, exceto um vizinho, a quem me referirei como Bob, aproximadamente 50 anos. Um dia, eu estava passeando com meu cachorro e ao passar por Bob, que estava cuidando do jardim, ele me parou e comentou sobre como meu cachorro era fofo. Ele começou a me contar sobre seu tempo no exército, treinando cães de ataque, como ele foi baleado e tem fragmentos de bala perto do coração, etc. Embora estranho, parecia amigável o suficiente. Achei que seria uma conversa de 5 minutos, mas se transformou em 90 minutos comigo sorrindo, acenando educadamente e lentamente me afastando.
Vou tentar recontar a conversa da melhor maneira possível, mas é difícil porque Bob estava completamente disperso e suas histórias não faziam sentido. Embora fossem detalhadas, eram muito exageradas e incoerentes. Por conta disso, não darei muitos detalhes por motivos de identidade. Essencialmente, ele começou a falar sobre como ele e sua família são ricos e importantes, embora ele more em uma casa móvel. Disse que é tão importante que tem todos os membros do gabinete presidencial em sua lista de contatos. Que o governo o levou de helicóptero para missões secretas ao redor do mundo. Que sua família se safou de assassinato e que tudo foi encoberto pelo governo. Que até mesmo pesquisar seu nome no Google traria as autoridades à sua porta para interrogá-lo. Ele disse que trabalhava na construção civil e fez trabalhos de alvenaria para várias celebridades e ainda sai com muitas delas. Disse que fala 7 idiomas, tem faixa preta em artes marciais e luta com jacarés. Ele me pediu para sentir seus músculos do braço e levantou a camisa para me mostrar suas cicatrizes. Eu poderia continuar falando sobre todas as coisas malucas e incoerentes que ele disse. Neste ponto, eu já estava considerando as divagações de alguém mentalmente instável. A conversa tomou um rumo estranho quando ele perguntou: "O seu homem é o policial que mora na mesma rua, certo?" Eu gostaria de não ter cometido o erro de dizer sim. Como mulher, às vezes é difícil estabelecer limites com pessoas assim, por medo de confronto ou que a situação piore. Bob então me contou como o filho dele, que ao que parece, estudou no ensino médio comigo e com meu parceiro, e meu parceiro não se dão bem. Ele disse que acha que tem algo a ver com a mãe do bebê do filho, como Bob colocou. Para contexto, eu e meu parceiro somos namorados desde o colégio e nunca realmente falamos com o filho de Bob, já que ele estava em uma série diferente da nossa. E certamente não falamos com ele desde que nos formamos. Nenhum de nós conhece a mãe da criança. Bob também começou a fazer comentários sobre meu cabelo, que é ruivo e frequentemente fetichizado, e me pediu para tirar os óculos escuros para ver meus olhos. Ele disse que eu o lembrava de uma antiga vizinha e também de sua filha. Ele continuava dizendo que eu era uma garota bonita e o fazia lembrar da filha dele. Ele então começou a contar sobre todas as mulheres atraentes com quem dormiu e como foi a tribunal por mais de 50 testes de paternidade. E perguntou se eu achava que ele poderia ser meu pai. Eu não sou originalmente dessa área e meus pais estão juntos há 33 anos. Não há como Bob ser meu pai. Tenho certeza de que estou deixando muita coisa de fora, mas você já entendeu. Finalmente consegui me desvencilhar. Terminei minha caminhada e voltei para casa. Isso aconteceu há 3 semanas e eu não saio mais para passear com meu cachorro. Levo-o a um parque ou à casa de um amigo. Desde então, Bob veio à minha casa e bateu na minha porta 3 vezes. A última vez foi hoje. Obviamente, não atendi a porta nas 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes, meu parceiro não estava em casa e hoje meu parceiro estava dormindo. Ele trabalha no turno da noite. Sinceramente, estou um pouco assustada e não sei o que fazer. Meu plano era continuar ignorando-o, mas tenho medo de que a situação escale ou de que eu o encontre do lado de fora, já que ainda preciso levar meu cachorro para fazer as necessidades. Minha mãe quer que meu parceiro vá conversar com Bob para saber qual é o problema dele ou o que ele quer. Acho que essa é uma péssima ideia. Por favor, me digam o que vocês acham. Vocês acham que ele é inofensivo e um pouco mentalmente instável? Ou eu tenho motivos para me preocupar? Atualização. Eu pesquisei sobre ele no site do cartório do condado e... uau! Ele tem uma ficha criminal muito longa que vai desde os anos 80 até os dias atuais. Começou com infrações de trânsito, direção imprudente, passar em sinais vermelhos, etc., mas rapidamente escalou para posse e tráfico de metanfetamina e cocaína, várias acusações. Acusações de solicitação de prostituição, 2 acusações de sequestro e muitas acusações de agressão, agressão com arma letal,
roubo qualificado de armas de fogo, invasão de domicílio, invasão com arma de fogo, violência doméstica, violação de ordem de proteção. E isso foi tudo que consegui ver antes de precisar parar. Eu até pensei que talvez estivesse olhando para a pessoa errada, mas confirmei o nome completo e a data de nascimento. Vou continuar investigando. Em 2023, eu e meu parceiro estávamos morando na casa da mãe dele. Quase todos os dias, chegávamos do trabalho por volta das 5, nos arrumávamos e íamos para umas trilhas nas colinas, logo fora da cidade onde moramos. Para contextualizar, essas trilhas no total têm 19 quilômetros de comprimento por 6 quilômetros de largura. Há campos e áreas de fazenda que dividem essas trilhas, criando diferentes áreas com nomes distintos. É possível caminhar por entre essas trilhas se você quiser. Existem trilhas que serpenteiam por boa parte do caminho. E se você quiser atravessar as colinas de um lado para o outro, é possível. Mas a maior parte do trajeto passa por trilhas e subidas íngremes, especialmente vindo do sul. A trilha que sempre íamos se chama Wind Down Woods. Eu e meu parceiro íamos quase todos os dias para essas trilhas depois do trabalho, só para caminhar ou fumar, ou ambos. Fazíamos nosso trajeto de sempre, caminhando e conversando sobre o dia, seguindo uma trilha que contorna um grande conjunto de árvores, com outras ao redor. De uma vista aérea, parece um donut meio torto, imagino. Estávamos subindo pela trilha que nos leva de volta ao topo da colina, ponto A, que também leva ao estacionamento depois de chegar no ponto de encontro das trilhas. Foi quando vimos um homem à distância, descendo pela trilha no ponto B. O ponto B é uma das trilhas que segue mais para dentro da floresta, além de Wind Down. Ainda precisávamos chegar ao ponto de encontro das trilhas para voltar ao estacionamento. Naquele momento, ele ainda estava bem longe de nós, mas tive um mau pressentimento, porque a primeira coisa que notei nesse homem, quando nos aproximamos mais, foi que ele estava usando sapatos de escritório e carregando um par de botas de caminhada, como se estivesse fazendo uma trilha. Estávamos comentando sobre isso enquanto caminhávamos e rindo de como era estranho. O homem estava andando mais rápido do que nós, já que estava descendo, e chegou ao ponto de encontro das trilhas alguns minutos antes de nós. Conseguíamos vê-lo o tempo todo. Quando ele chegou ao ponto de encontro, simplesmente ficou parado lá. Não fez nada, apenas ficou olhando ao redor. Naquele ponto, eu estava com um péssimo pressentimento, porque ele nem parecia estar perdido, mas sim esperando por algo. Eu e meu parceiro ficamos bem incomodados e pensamos em voltar pelo caminho mais longo, descendo de volta para a trilha, só para evitar as vibrações estranhas desse homem. No entanto, decidimos que voltar pareceria muito suspeito, já que ele certamente nos viu subindo a trilha ao mesmo tempo que nós o vimos descendo. Seguimos em frente, e o cara continuava parado ali, olhando ao redor, segurando seus sapatos. Não tínhamos outra escolha além de passar por ele para pegar a trilha de volta ao estacionamento. Quando chegamos mais perto, vi algo que me deixou mais preocupado do que intrigado. O cara estava usando uma mochila, e havia um cabo saindo dela. Era claramente o cabo de um martelo ou machado. Eu tinha certeza de que não poderia ser outra coisa. Ele não tinha usado o celular em momento algum, nem quando estava só esperando. Mais coisas foram se somando, me deixando cada vez mais nervoso. Quando passamos por ele e começamos a descer a trilha em direção ao estacionamento, o cara decidiu que, de repente, sabia para onde precisava ir, sem olhar no celular ou usar uma bússola. Nada. E começou a descer atrás de nós. Nesse momento, eu estava apavorado. Assim como o meu parceiro, que geralmente não fica paranoico com essas coisas, porque sou eu quem sempre exagera sem motivo. Mas esse cara era estranho de verdade. Não havia outros carros no estacionamento, só o meu. Então ele não tinha razão para estar caminhando naquela direção.
Estávamos andando o mais rápido que podíamos, sem parecer que estávamos fugindo. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente chegamos ao carro, trancamos as portas e saímos de lá. Nem olhei para trás. Até hoje, penso nesse homem e em como ele estava agindo estranho, mas também penso em como nós provavelmente também estávamos agindo estranho. E talvez o cara só estivesse realmente dando um passeio. Corta para a semana passada. Eu e meu parceiro estávamos na casa de amigos, celebrando o aniversário deles. Estávamos conhecendo outros amigos que ainda não havíamos encontrado e nos divertindo. Mas, como acontece em todo grupo pequeno, a noite foi avançando e começamos a falar sobre experiências estranhas e encontros assustadores. Obviamente, contamos a todos sobre nosso encontro com aquele homem estranho na trilha. Algumas das meninas dessa reunião trabalham em uma reserva chamada Fine Court. É uma das trilhas nas colinas que mencionei. Elas ficaram visivelmente abaladas com a nossa história e disseram que tinham uma para contar que deixaria tudo ainda pior e agora precisavam compartilhar. Uma noite, e estava no turno de fechamento com o gerente, limpando o café e fazendo as verificações finais, quando o gerente disse que ela já podia ir para casa, que ele terminaria o resto. E claro, aceitou e foi para o carro. Sentou-se por um tempo para relaxar e fumar um cigarro antes de ir embora. Mais tarde naquela noite, ela recebeu uma mensagem de texto dizendo: "Não pergunte, apenas não venha trabalhar amanhã." E descobriu que, depois que ela saiu, o gerente terminou a limpeza, como disse que faria, e foi para o carro. Quando estava prestes a sair, um homem saiu da floresta e tentou roubá-lo, lutando para pegar as chaves do carro. O gerente conseguiu se desvencilhar e dirigir embora, chamando a polícia. Depois de conversar com a polícia, eles conectaram alguns pontos de uma ligação que receberam mais cedo naquela noite de um vizinho preocupado que vivia em uma vila a alguns quilômetros de Fine Court, relatando um possível roubo na casa de um vizinho. Outra ligação veio de uma instituição de saúde mental em uma cidade tão distante quanto a nossa dessas trilhas, mas do lado oposto, informando que um de seus pacientes havia fugido. No final, a polícia descobriu que esse homem havia escapado, cortado o cabelo e caminhado quilômetros até essa vila no meio do nada. Ele invadiu uma casa que achou que estava abandonada, mas na verdade era o lar de um casal de idosos, onde o homem era completamente incapacitado e dependia de sua esposa. O homem assassinou a senhora idosa e deixou o marido na casa antes de fugir para a floresta, vagando por lá até encontrar alguém com um carro que pudesse roubar. Foi assim que ele chegou a Fine Court e tentou roubar o carro do gerente antes de fugir para a floresta novamente. Meu parceiro e eu estamos convencidos de que esse era o mesmo homem que vimos agindo de forma suspeita em Windown na época, já que a história aconteceu no mesmo mês, e os horários coincidem perfeitamente com o momento em que o teríamos visto após ele ter tentado roubar o carro do gerente. A polícia o pegou no dia seguinte, vagando pelas trilhas. Ele estava nos seguindo de volta ao carro, mas quem iria atacar dois caras em um espaço aberto, onde um de nós poderia facilmente chegar à estrada? Acho que ele estava tentando nos assustar e fazer com que voltássemos para a floresta quando parou naquele ponto de encontro e ficou ali, sem fazer nada. Não sei. Isso ainda me assusta até hoje. E eu só precisava tirar isso do peito e compartilhar com alguém. Desculpe se a história foi longa e mal escrita. Prometo que fiz o meu melhor para explicar e tentei descrever o layout das trilhas da melhor forma possível. Houve uma vez em que eu estava brincando com meus brinquedos no porão da casa dos meus pais. Eu tinha 6 anos. Isso aconteceu em 2011. Para contextualizar, naquela época, a casa não era cercada. E de vez em quando algumas pessoas simplesmente atravessavam o meu jardim para acessar o campo atrás da casa, o que poderia parecer algo normal, mas espere para ver. Depois do jantar,
Meus pais me deixavam brincar com meus brinquedos por um tempo, já que eram as férias de Halloween. Não sei ao certo que horas eram, mas definitivamente era depois das 7 da noite, porque me lembro de que já estava escuro lá fora. Enquanto eu brincava, ouvi um barulho vindo, ou assim pensei na época, da sala da caldeira, que fica atrás de mim. Ela geralmente faz barulhos, então continuei brincando sem pensar muito sobre isso. A porta da sala da caldeira estava fechada, como sempre. Ela está sempre fechada porque, se não estiver, podemos sentir o cheiro de combustível na casa toda. Enfim, continuei servindo comida de plástico aos meus clientes inexistentes no meu restaurante imaginário. Ouvi outro barulho, e dessa vez me virei para ver o que havia feito o som e de onde vinha, mas não havia nada. A porta da sala da caldeira estava fechada como deveria estar. Fiquei confuso, mas não me preocupei muito e continuei brincando. Até que ouvi uma batida vindo da janela à minha frente. Havia um homem ali, parado, olhando para mim. O cara estava com a cabeça entre as grades da janela, e até hoje eu poderia reconhecê-lo, mesmo que tenha acontecido há 15 anos. Ele estava vestindo uma jaqueta da Nike dos anos 90 e um boné azul desbotado. Tinha uma barba de 2 dias e parecia muito cansado. Me lembro de que tinha olheiras enormes. Sua expressão era neutra quando percebi sua presença. Depois de alguns segundos, corri para o andar de cima para contar aos meus pais o que eu havia acabado de ver. Meu pai desceu imediatamente para o porão, pegou um martelo e saiu pronto para enfrentar o cara, se necessário. Mas o homem simplesmente desapareceu na escuridão. Meu pai até dirigiu pela vila onde moramos para procurá-lo, mas nunca mais o vimos. Acreditamos que ele provavelmente fugiu pelo campo atrás da casa. Esses eventos me traumatizaram bastante. Tive muitos pesadelos, sonhando com isso quase todas as noites por um bom tempo. Tive terrores noturnos por causa disso, e até hoje fico apavorado quando estou nesse porão. Ele me dá arrepios e me faz querer correr para o andar de cima o mais rápido possível. Homem na janela, se você estiver lendo isso, obrigado por me assustar tanto. Espero que tenha se divertido me observando brincar. Eu, 21 anos e homem, moro em uma área com um nível moderado de criminalidade. Cerca de uma semana atrás, eu estava indo para o meu carro, prestes a dirigir até a casa da minha namorada. Um cara que estava a uma distância considerável gritou pedindo um cigarro. Eu gritei de volta que não, e continuei andando em direção ao meu carro em um ritmo acelerado. No entanto, nesse ponto, ele começou a correr em minha direção. Ele me disse que eu tinha um carro bonito e perguntou quantos anos eu tinha. Eu disse que tinha 21. Enquanto eu entrava no carro e o ligava, ele tentou continuar a conversa. Ele me pediu para ir à loja da esquina comprar cigarros para ele. Eu disse que não, e dei $3 com a intenção de fazê-lo ir embora. Mas ele não foi. Ele perguntou se eu usava drogas e eu disse que não. Ele comentou que estava tentando se afastar desse tipo de coisa, e eu respondi: legal, cara. Ele disse que estava tentando se afastar das pessoas da quebrada. Só para constar, sou um cara branco, magro, 1,80, de porte médio. Depois, ele me disse seu nome e pediu minhas redes sociais e tal. Eu disse que não, mas então ele pediu meu número de telefone. Nesse momento, cometi o erro de dar meu número. Me arrependo disso. Talvez ele seja apenas um cara amigável, mas ele me deixou com uma sensação estranha. Mais tarde naquela noite, ele me mandou uma mensagem e eu não respondi. Depois, ele me mandou outra mensagem de um número diferente e eu também não respondi. 5 dias depois, o encontrei novamente quando cheguei em casa tarde da noite e ele correu até mim novamente. Ele perguntou por que eu não tinha respondido e eu disse que devia ter sido algum problema no celular ou algo assim. Ele começou a falar sobre trabalho e disse que estava tentando ser meu amigo. Eu acho que estava obviamente nervoso e apreensivo.
Ele repetidamente pediu para sairmos juntos, e eu fui dando várias respostas, desde talvez, não sei, até estou ocupado. Na verdade, não estou tão ocupado assim. Não trabalho muitas horas. Passo as tardes com minha namorada no meu apartamento. Ele provavelmente consegue ver meu carro no estacionamento na maioria dos dias. Eu disse que não poderia sair à tarde porque estava ocupado. Ele pode ter boas intenções, talvez só esteja tentando fazer novos amigos, mas sinto que ele está sendo muito insistente. No dia seguinte, que foi ontem, ele me ligou por FaceTime 6 vezes no total, usando os 2 números. Ele também me mandou mensagem hoje e me ligou de novo por FaceTime. Deixei todas as ligações tocarem até pararem. Estou bastante decidido a não ser amigo dele, mas considerando que ele mora perto de mim, não sei como isso vai acabar se eu disser isso diretamente. Atualização. Não o vi ou ouvi falar dele desde então. Tenho evitado encontrá-lo de propósito, observando meus arredores toda vez que saio. Outro evento estranho aconteceu há 4 dias, quando 2 caras saíram de um carro e fizeram sinal para mim enquanto eu dirigia. Quando os ignorei, eles gritaram "Ei!" e correram atrás do meu carro. Eu acelerei e fui embora. Comprei um spray de pimenta para me proteger, caso seja necessário. Anotei a placa do carro e informei o escritório de locação sobre esse incidente. Eu genuinamente não sei como começar isso. 2 dias atrás, meu carro quebrou em um enorme estacionamento remoto de uma igreja, algo relacionado ao motor estar muito quente, então tive que parar imediatamente. Quando minha mãe tentou ligar o carro novamente após desligá-lo, ele simplesmente não funcionava. Ela ligou para o meu pai e, enquanto esperávamos ele chegar para ver o que havia de errado, eu saí do carro para esticar as pernas. Nesse momento, comecei a realmente perceber as florestas densas que cercavam um lado do estacionamento. Estava escuro, por volta das 7 da noite, eu acho, e enviei uma foto da área para meu melhor amigo, porque o lugar parecia realmente sombrio e perturbador, quase como algo saído dos backrooms. Na foto, havia uma coisa branca brilhante que só aparecia quando eu apontava o celular para ela. Antes que você pense que era algum problema com a câmera, eu tentei em outros pontos da floresta e isso não apareceu novamente. Também não havia postes de luz na área onde paramos, pois era uma estrada secundária pequena, então não poderia ser o reflexo de algo assim. Quando cheguei em casa, uma sensação desconfortável tomou conta de mim assim que entrei no meu quarto. Fui dormir um pouco depois e tudo parecia normal. Na manhã seguinte, as coisas começaram a se encaixar. Havia um som de batidas nas minhas janelas, que se moviam entre elas e acima delas. No começo, eu apenas ignorei, pensando que fossem pássaros, mas quando fui lá fora, não havia nada. Não acredito que qualquer animal que normalmente anda por aqui conseguiria alcançar minhas janelas, pois são bem altas em relação ao chão. Parecia alguém batendo em uma porta. 3 batidas, depois tornava-se rápido, pausava por 1 segundo e então começava tudo de novo. Isso continuava por longos períodos e de repente parava completamente. Naquela noite, as coisas começaram a cair da minha penteadeira e da minha mesa. Eram objetos que não estavam nem perto da borda, nem perto do ventilador ou da saída de ar. Fiquei muito assustada, então liguei para meu melhor amigo, para quem eu tinha enviado a foto, o que me acalmou, mas não parou a paranoia de que algo poderia me atacar enquanto eu dormia. Fiquei acordada, mas cochilei algumas vezes. Uma dessas vezes, a última vez, eu dormi por no máximo 10 minutos. Não sei se estava sonhando ou o quê, mas ouvi um grito que honestamente só consigo descrever como puro mal e sinistro. Soava como algo demoníaco. Hoje, comecei a sentir coisas me tocando, desde o momento em que fui para a escola até quando cheguei em casa, e isso ainda está acontecendo. Poucos minutos atrás, eu estava saindo do banheiro
e senti algo como uma mão fria tocar meu ombro por trás. Pensei que pudesse ser meu pai, então me virei e disse: "Oi", mas não havia ninguém lá. Soltei um pequeno grito, me virei novamente para ir ao meu quarto e vi uma sombra indo em direção ao quarto da minha mãe, que estava dormindo. Não poderia ter sido meu pai, porque o quarto dele estava logo atrás de onde eu estava no corredor, então eu teria percebido se ele tivesse passado por mim. Eu não sei quanta ajuda eu posso conseguir com isso, mas por favor, compartilhem qualquer ideia que possam ter. Estou com medo por mim, minha família, meus amigos e minha casa. Nunca postei aqui antes, mas acho que isso está começando a sair do controle. Só para dar um contexto, meus pais estão se separando e a situação está muito tensa. Estou constantemente brigando e discutindo com eles. Meu pai está se mudando da casa, então além de discutir com eles, eles também estão brigando muito entre si. Desde que isso começou, sinto como se houvesse uma energia negativa na casa e não tenho conseguido dormir direito. Naquela noite, eu estava frustrado porque ninguém estava limpando nada. Como eu não estava conseguindo dormir, decidi limpar a cozinha. Sabia que seria uma tarefa difícil, pois temos ratos em casa e estamos com uma infestação. Comecei a tocar música porque meus pais trabalham à noite, então estava só eu e meus irmãos mais novos. Temos prateleiras na cozinha que guardam latas, lanches e outras coisas. Usamos essas prateleiras como uma espécie de despensa. Comecei a colocar todas as latas na mesa para poder limpar a prateleira. Enquanto fazia isso, o volume da minha música começou a diminuir. Eu simplesmente aumentei o volume e continuei colocando as latas na mesa. Eu estava de costas para a mesa para pegar outra lata, mas então ouvi algumas latas caindo da mesa. Como a beirada da mesa estava cheia, pensei que elas estavam caindo por isso. Depois que caíram pela segunda e terceira vez, comecei a ficar muito paranoico. O volume da música continuava diminuindo. Continuei tentando aumentar o volume e chegou ao ponto em que o volume estava no máximo, mas eu mal conseguia ouvir. Comecei a sentir algo muito estranho e fiquei olhando ao redor tentando ver se havia alguém ali. Me virei completamente e vi uma figura sombria apenas me encarando. Não tinha rosto, era só uma figura. Fiquei olhando para aquilo por um tempo que pareceu uma eternidade e senti arrepios na espinha. Aquilo me deu uma sensação muito ruim. Corri para acordar meu irmão, e quando voltamos, não havia mais nada lá, mas uma sensação estranha ainda pairava no ar. Oi pessoal, minha colega de casa e eu moramos em um sobrado antigo dos anos 70 e recentemente algumas coisas muito estranhas têm acontecido. Mudei-me há 2 semanas e sou muito sensível a espíritos e ao paranormal, e nunca lidei com algo assim antes. Recentemente, alguns amigos vieram continuar a noite na nossa casa depois de sairmos, e todos estávamos na sala passando tempo juntos nas primeiras horas da manhã. Meu parceiro acabou se desculpando e foi dormir porque viu pessoas sentadas na sala nos observando. Isso não é muito incomum para ele. Ele costuma ver espíritos e não ficou assustado com isso. Na manhã seguinte, decidimos assistir ao nosso novo box de streaming, que tinha acabado de ser entregue em casa e nunca tinha sido configurado. Começamos a assistir a um programa de TV e, de repente, a TV mudou de canal e começou a passar O Exorcismo de Emily Rose. Isso realmente nos assustou, considerando que o aparelho tinha acabado de ser montado e ninguém tinha assistido a nada. Ficamos um pouco apavorados, mas saímos do filme para voltar ao programa de TV, apenas para isso acontecer mais 3 vezes. As coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Naquela noite, todos nós tivemos pesadelos intensos, acordamos exaustos, doloridos e com dor, e não conseguíamos parar de dormir. Acordei com uma mensagem da minha colega de casa.
A cama dela fica encostada na parede onde está a minha cama, pedindo para meu parceiro e eu, por favor, fazermos silêncio, a 1h45 da manhã. Meu parceiro e eu não dissemos uma palavra um ao outro a noite toda. Ele foi dormir antes de mim, e eu fui direto dormir quando deitei na cama à 00:30. Minha colega de casa usa tampões de ouvido todas as noites e não ouve nada. Ela nem acorda se nosso cachorro começar a latir com eles colocados. Perguntei a ela de manhã sobre a mensagem, e ela alegou que passou 15 minutos ouvindo meu parceiro e eu conversando, algo que ela pôde ouvir mesmo com os tampões de ouvido, e tão alto que ela chegou a cobrir a cabeça com um travesseiro. Ela disse que durou tanto tempo que ela acabou batendo na nossa parede, e nós ficamos em silêncio. Agora estou muito abalada com isso, pois meu parceiro e eu literalmente não falamos a noite toda, nem ouvimos uma batida na parede. Fiz uma limpeza em toda a casa e pedi para qualquer energia residual ou espíritos que estivessem ali que fossem embora. E a casa realmente está mais calma e silenciosa, mas todos os 4 que estavam na casa se sentem exaustos, emocionais, estressados, confusos e além de cansados. Qualquer ajuda seria muito apreciada. Também verificamos o aquecedor para ver se havia vazamento de gás e pedimos que a imobiliária viesse hoje. Estávamos esperando e rezando para que isso fosse a causa de tudo isso. Eles disseram que não há nada. Esta é uma história antiga sobre minha primeira experiência paranormal, que aconteceu há 17 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 5 anos. Eu morava em um trailer com meus pais em uma colina, em uma área isolada no meio da floresta. Apenas familiares e amigos da família viviam naquela região montanhosa. Num sábado, perguntei aos meus pais se minha prima Sara, 6 anos, poderia passar a noite lá, já que ela morava a poucos minutos de distância. Meus pais concordaram e a buscaram por volta das 8 da noite. Eu e Sara acabamos ficando acordados até tarde conversando, enquanto meus pais adormeceram na sala. Meu quarto ficava no meio do trailer, com 2 portas abertas para o corredor, já que eu não tinha portas, e a luz da sala iluminava um pouco o meu quarto. Enquanto conversávamos, de repente Sara parou de falar e virou a cabeça em direção ao pé da minha cama. Minha cama era um beliche, mas com armários de armazenamento embaixo, em vez de outra cama, então estávamos um pouco elevados do chão. Notei que o rosto dela estava com uma expressão de horror. Perguntei o que estava errado. Ela me disse que havia algo de pé no fim da cama. Virei-me rapidamente e vi uma figura branca parada imóvel no pé da cama. Acreditei imediatamente que era provavelmente o cesto de roupas, já que coisas assim podem parecer assustadoras no escuro, e foi isso que eu disse a ela. Sabia disso porque já havia confundido objetos no escuro antes. Eu estava apenas tentando racionalizar a situação para que Sara não ficasse com medo de voltar para a minha casa. Então disse a ela que provaria que era apenas o cesto no pé da cama. Sara implorou para eu não fazer isso, mas eu já tinha começado a engatinhar até o fim da cama. Fiquei olhando para o que parecia ser uma figura branca e alta, e olhei de volta para Sara, colocando minha mão direto através da figura. Meu coração afundou quando passei a mão pelo ar e não senti nada. Nenhum cesto, nenhum objeto. Mas, estranhamente, parecia que eu havia enfiado a mão dentro de um freezer. Rapidamente me virei para olhar de novo para a figura, com minha mão ainda dentro dela, e vi que ela formava o que parecia ser um rosto. Voltei rapidamente para perto de Sara, aterrorizado. Eu e Sara estávamos em pânico no outro lado da cama, encarando a figura. Naquele momento, ela parecia quase um contorno branco de um homem com cabelos longos. Ele apenas ficou parado, sem se mover nem um pouco. Eventualmente, chegamos à conclusão de que nossas únicas opções eram: ou um de nós acendia a luz, ou corria até a sala para chamar meus pais, e assim a figura poderia desaparecer. Eu e Sara discutimos sobre quem deveria fazer isso.
e eventualmente eu cedi e fui em direção ao interruptor de luz. Dei uma última olhada na figura antes de acender a luz, e assim que a luz acendeu, ela desapareceu. Desliguei a luz para ter certeza, e sim, ela tinha sumido de vez. Eu e minha prima ficamos acordados até o amanhecer. Contei essa história para a família e descobri que nosso quintal e grande parte da área montanhosa eram, na verdade, terrenos de enterro nativo. Na verdade, os locais da área apelidaram o lugar de Montanha das Bruxas, já que há relatos de bruxas que viviam naquela região antigamente. Minha família é muito religiosa e não gosta de falar muito sobre essa história, então sinto muito por não poder fornecer mais informações sobre isso. 17 anos depois, tanto eu quanto Sarah ainda lembramos dessa experiência como se tivesse sido ontem.